Olá, olá! Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres e também colaborador do blog Feminário Conexões. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Essas Mulheres. Hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, artista plástica, psicoterapeuta e idealizadora do Bruxaria Clínica, Paula Dalólio Pioli, uma conversa maravilhosa que eu tenho certeza que vai agradar vocês. Hoje vai ter muita bruxaria, muita coisa legal aqui, viu? Conto com a presença de vocês. Convido todo mundo aí, mande aviãozinho, porque o bate-papo vai ser maravilhoso. Já entrou aqui, vi que é Cris Grando. Seja bem-vindo, minha amiga Cris, super poeta. Vamos falar de você hoje. Adri Poesia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Só aguarde um pouquinho até eu fazer algumas coisas aqui protocolares nessa live e já vou chamar a nossa convidada para o nosso super bate-papo. Fiquem à vontade, espero que todos estejam bem nessa noite, pelo menos aqui em Santa Catarina maravilhosa, tranquila, um clima agradável, tipo de outono. Estamos aí para mais um bate-papo, super bate-papo aqui no Essas Mulheres. Uma conversa que promete muito. E só um minutinho, já vou chamar a nossa convidada. Esse super bate-papo. Ok, vamos chamar a nossa convidada para o nosso super bate-papo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aguardando nossa convidada entrar. Olá, boa noite, Paula. Boa noite, Sidney, tudo bem? Boa noite a Tudo bem? todos, todas, todes. Tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô sim. Você também? Sim, perfeitamente. E primeiro eu quero começar lhe agradecendo, Paula. É uma honra, uma alegria muito grande receber aqui nessas mulheres, viu? Obrigado. Imagina, a honra é minha, eu que agradeço. Aliás, eu tenho que agradecer também a minha querida amiga Thelma Ventura, amiga sua também, da Sim, editora Voz de querido. Mulher. Foi por meio dela que eu conheci você, seu trabalho, e até uma super amiga, e essa amizade vem Até uma com isso, né? A gente maravilhosa, consegue né? conhecer pessoas maravilhosas. Até uma grande mulher. Uma grande mulher, super mulher. Minha grande amiga Thelma Ventura, e parceira também de trabalho, grande Thelma Ventura. Vamos falar muito de Thelma Ventura por aqui ainda, né? Editora Voz de Mulher aqui sempre presente. Bom, Paula, quando eu começo a minha live com as minhas convidadas, sempre que for possível, que é possível, eu gosto de ler alguma coisa que as minhas convidadas escreveram, ou alguma coisa relacionada a elas. É uma espécie de cartão de visita para a convidada e para quem está assistindo a nossa live, para conhecer você bem. Tá? Então, eu separei algumas coisas aqui, andei fuxicando aqui suas redes sociais, aqui, material seu aqui, separei algumas coisas aqui. Posso ler? Claro. Eu fala que seja bem-vinda, Pá Almeida, fantástica Pá Almeida, também escritora, faz um trabalho fantástico. A Maria do Carmo Silva, baiana, escritora também, seja bem-vinda. Muito legal recebê-las aqui, viu? Sejam todos bem-vindos. Beatriz Freitas, outra poeta muito legal lá do Pará, poeta talentosíssima lá do Pará, seja bem-vinda. Isso, tá. Vou começar a ler o que eu separei aqui de você, viu? Ó, olha só. Qual o sentido disso tudo? Nada precisa fazer sentido, mas precisa ser sentido. É simplesmente habitar o seu território. É a possessão da alma, mas não uma incorporação, e sim uma excorporação. É o inverso de tudo o que disseram para você.
E não importa o que será movimentado, a mente não tem essa capacidade de saber do que precisamos. Só a alma sabe e o corpo a manifesta. É o rito das macumbas, a linguagem estranha da alma. Que delicioso esse trecho aqui do seu livro, A Macumba do Amor, um manifesto de Pombagira e Exu. Vamos falar muito Sim. sobre ele daqui a pouco, sobre essa linguagem estranha da alma. Enfim. Rinaldi, escritora, seja bem-vinda. Dilma Barroso, outra escritora maravilhosa, seja bem-vinda também. Tem mais, separei mais coisas suas aqui, olha só. Eu, quando criança, gostava de gente, do diferente, do ver os detalhes, das flores, do cheiro da chuva, da dança trêmula das borboletas e imanente dos pássaros que eu imitava. E os desenhos das nuvens, então? A nova vida que nasce com o sol, o mistério da lua, o olhar nos olhos para ver a alma. Mas por que você agora dança só quando ninguém te vê? Porque cresceu assim, escondendo sua luz para caber no escurinho dos outros? Sempre vê uma luzinha no fim do túnel, não é mesmo? Seu coração ainda é bom. Mas você briga com ele dizendo, que tonta sou eu? Afinal, quem você quer ser agora? Depois perceber que, muitas vezes, machuca ver o mundo com seus olhos, vai desistir, vai ter medo de amar novamente, vai deixar de voar. Justo você que é feito de asas tão criativos e com tantos desejos, esqueceu que você é uma bruxa? E bruxas são encantadas pela vida, boas de coração, e dançam, sem se importarem com a fogueira moderna, a língua. Bruxas felizes não sentem medo, porque o medo é uma gaiola da fé. E bruxa serve a mãe natureza. Bruxos usam a palavra liberdade. Bruxas são gatas. E é isso que assusta e incomoda muita gente. Mulheres livres, dançar esta cultura de Deus. Que fantástico. Isso é do Bruxosofia, né? Do livro É, juvenil. é. Ah, também pela editora Voz de Mulher. Vamos falar daqui a pouco sobre ele também. Separei mais coisa aqui, olha só. Quando entrei na tenda, havia muitas mulheres ali, e todas com aqueles olhos únicos que não se confundiriam nunca numa multidão. É a marca delas, os olhos marejados, olhos de capitu, de ressaca, de quem bebe muito da vida. Show! Do macumba, né, Paula? É. Show! Que delícia falar de Capitu, esse personagem maravilhoso criado pelo Sim. Machado de Assis. E, aliás, sempre que eu falo de Capitu, eu falo e repito quantas vezes eu preciso. Eu adoro a Capitu, acho que ela não traiu o Bentinho, e se traísse, teria sido bem feito, porque o Bentinho é um mal. Viu? Eu concordo com você. Isso mesmo. Ó, tem mais um aqui para fechar aqui. Os meus olhos e os seus colidem, confundem, e essa luz caótica oscila tudo, sutilmente, os átomos dentro de nós. Poema Praga de Estrelas Cadentes. Que lindo, Paula, que lindo, lindo. Que bom Paixão. começar lendo. Melhor Muito bom começar. magia. Que legal, muito bom, adorei, amei, viu? Que delícia começar assim a live lendo esses seus textos maravilhosos aqui, viu? Um prazer, um presente para mim. Bom, vamos falar um Ah, pouco que mais da delícia. Paula então, né? Então, como eu falei, escritora dos livros A Fala da Psicanálise, opa, perdão, A Fala da Psicanálise Feminista e Sagrada, A Macumba do Amor, um manifesto de Pombagira e Exu e Bruxosofia. Todos esses livros saíram pela editora Voz de Mulher, a Bruxosofia, que é um livro juvenil que saiu pelo selo Infanto Juvenil lá da editora Voz de Mulher, da nossa Né? querida Thelma Aventura. Tá? A Paula também é artista plástica, psicoterapeuta de mulheres e idealizadora da bruxaria clínica, terapia vermelha e círculos de estudo sagrado feminista. Vamos falar muito sobre isso aqui daqui a pouco. Então, Paulo, você nasceu em São Paulo, né? Sim, eu sou de Santo André. Santo André? Santo André. Que legal. Aí no ABC Paulista? Daí eu mudei para o interior, para Socorro, onde eu moro agora, né? Hum, Mas eu tinha 7 anos, então faz muito tempo que eu sou do interior. Faz muitos anos já que eu Socorro, moro aqui em Socorro é perto da Socorro. Serra da Mantiqueira, é isso? Isso. Que legal, que legal. Santo André mora minha amiga, grande amiga escritora, não sei se você conhece, Penélope Martins. Não. É uma escritora historiadora, né? Uma pessoa fantástica, assim. Escreve desde livro
público infantil para público adulto. Tem uma produção maravilhosa, já teve aqui Nossas Mulheres, uma super amiga minha. Que legal. Então, você é uma paulista do ABC Paulista, está morando em Socorro. Foi uma mudança assim, em busca de novos ares, perto da natureza? Não foi nenhuma escolha, assim, né? Meu pai, na época, ele comprou um terreno, ele veio conhecer a cidade, né? E gostou tanto, comprou um terreno e falou, vamos fazer uma casa, né? Para férias, coisas assim, né? Mas aí, quando a casa ficou pronta, a gente mudou. Então, meu pai só vinha de final de semana, né? Porque ele trabalhava durante a semana e a gente veio. Então, assim, não foi muita escolha, mas na época eu gostei, achei legal, né? Morar no interior é outra situação, né? Você não tem violência, é uma cidade totalmente segura, né? Às vezes eu tô aqui na clínica, eu saio daqui mais ou menos assim, tipo 00:30, 1h, que eu adoro andar assim no silêncio da noite, né? Então, e daí não tem perigo nenhum, né? Só tem cachorro na rua, passarinho, a lua. É uma outra vida, né? Tem a qualidade de vida, é muito bom. Que legal, Paulo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Nisa Silveira Pereira, que é minha mãe. Mãe, boa noite, obrigado pela presença. A Laís, eu vi que... Laís Vaz de Lima colocou aqui, Paulinha, linda. Ó, que legal. A Fata me escreveu aqui, bruxa linda, que legal. A Dilma Rosa falou que adorou essa definição de Bentinho. Pois é, Dilma, para mim, fala mesmo. A Pioli, minha tia é sensacional. Olha aí, a sombrinha aqui. É sobrinho ou sobrinho? Lindinho da sobrinho? Que legal, seja bem-vindo. A Beatriz falou aqui, belíssimo poema, me identifico. Legal, Beatriz. Ela deu aqui boa noite. Minha tia Sueli que deu aqui boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos. Que legal. Então, Paula, falando aqui, você que é psicoterapeuta, né? Falando aqui do seu primeiro livro aqui, a fala da psicanálise feminista sagrada. Foi uma necessidade sua, como psicoterapeuta, depois de todo o seu trabalho como psicoterapeuta, que você sentiu essa vontade de externar isso, toda a sua experiência com isso? Como é que foi, como é que nasceu esse livro, né? E fale um pouquinho sobre ele pra gente. Esse livro, na verdade, ele se tornou um livro, mas ele era um TCC, né, da minha formação em psicologia transpessoal, e eu comecei a sentir uma necessidade de fazer link em conhecimentos diferentes, né, assim, um conhecimento bem híbrido, porque quando a gente é terapeuta, não tem uma formação acadêmica, né, não segue uma linha reta. Então, a gente vai fazendo um estudo aqui, estuda coisa diferente ali. Então, são muitos conhecimentos, não tem como você não agregar tudo. E eu falo que cada terapeuta tem um jeito de atuar, né? Então, eu senti muito essa necessidade, porque eu também sempre estudei os feminismos, né? E o sagrado feminino, né? Então, uma coisa é diferente da outra, mas eu falei, dá pra juntar isso, né? Dá pra unir. E dentro de todas as terapias que eu já fazia na época, eu falei, nossa, eu preciso realmente falar sobre isso. E esse livro, assim, como eu só trabalho com mulheres, né? Ele veio também com a necessidade de introduzir a mulher nesse despertar, né? Sair desse patriarcado, dessa coisa que as mulheres não percebem aonde elas estão presas, né? Porque é uma estrutura, né? Todo mundo nasceu nessa estrutura. E muitas vezes as mulheres não percebem esse sistema, né? Então foi também um despertar meu, né? Como a gente fala, quem escreve fala de si própria, né? Não tem como a gente se separar da obra, né? Então, na ocasião, já tinha me separado do meu primeiro marido, já estava no segundo casamento e começou a me dar muitos insights, assim, muitas fichas começaram a cair, né? Então, assim, dentro de todos os meus estudos, dentro da minha vivência pessoal, eu falei, eu preciso passar para as mulheres esse despertar como eu estou tendo, né? Então, assim, é uma introdução nesse mundo do que seria o sagrado feminino e o feminismo, mas assim, tentando buscar uma visão do que, partindo do princípio do que seria exatamente o feminino, né? Então, assim, tirar
essa coisa das caixinhas, né? O feminino é isso, o masculino é aquilo, porque tudo isso é uma construção cultural, né? Então eu quis quebrar com tudo isso. Então é um livro que mistura um pouco de psicologia junguiana, mistura espiritualidade, fala sobre política, fala sobre essas construções do patriarcado, das quais a gente não percebe muitas vezes. Então, assim, esse primeiro livro é um start para tudo isso, né? Eu diria assim que é um abrir os olhos das mulheres, estando elas numa relação ou não, né? Tanto faz. Então eu falo que eu escrevi uma trilogia, né? Esse primeiro livro seria então um primeiro despertar, né? Para isso, do que seria então, o que seria esse devir mulher, né? O que seria esse feminino? De que jeito a gente pode se reinventar nesse mundo, né? Porque até o presente momento a gente sabe que a mulher foi inventada, né? Disseram que mulher é assim, o feminino é assado, o masculino faz isso. Então eu falei, vamos tirar tudo isso das caixas, né? Vamos propor uma nova forma de ser mulher, né? De viver em sociedade, nas relações consigo mesma. Então essa primeira abertura do olhar, né? Tirar essa neblina, né? Que fica na gente às vezes, que nos envolve. Muito legal, Paula. Legal que você falou aí dessa coisa da... Perdão, te interrompi. Você falou alguma coisa? Não me interrompeu. Não, você falou aí das caixas, essa coisa das caixas, que é uma coisa com veneno, não dá para você colocar o ser humano nas caixas, né? E no caso da mulher, o patriarcado insiste e coloca a mulher numa caixa embrulhada num papel com um monte de barbantes, né? Aquela coisa de submissão mesmo, né? E é importante quando você traz aí com o seu livro falando disso, como você falou, mostrando para as mulheres, para ter esse despertar que você teve, né? Na sua passagem do primeiro casamento para o segundo casamento, você fala que é um momento muito, muito central para você de mudança de vida, né? Então, é muito importante esse diálogo que você faz com as mulheres, né? E aí, quando a gente fala no sagrado feminino, para a gente contextualizar aqui, é isso, Paulo, você me corrija se eu estiver errado, mas essa coisa é uma palavra que está super, até meio desgastada, mas eu acho importante, o empoderamento da mulher, né? Dela estar dona dos seus desejos, dona dos seus destinos, dos seus caminhos, né? Ter esse seu lado respeitado, né? Da sua essência, não ficar subornada o desejo do patriarcado, do homem, né? É isso, né? Acho que é isso o trabalho do sagrado feminino. O que você pode dizer? Corrija se eu estiver errado, por favor. Assim, do que eu vejo, eu acho assim que hoje em dia tudo é válido, né? Todo círculo que trabalha o sagrado feminino, grupos de estudos do feminismo, tudo é válido, tudo. Mas eu trabalho de uma forma assim, por exemplo, você falou da palavra empoderamento, né? Para mim, essa palavra ela foi capturada pelo patriarcado, né? E jogada no indivíduo. Então, a empoderada, né? A mulher empoderada. Então, já vestiu a mulher de novo e colocou ela dentro de uma caixa. É aquela que mostra o corpão, é a guerreira. Então, assim, eles deturpam o significado da palavra, né? A origem dessa palavra. Empoderamento é em grupo, né? Então, assim, não existe empoderamento de uma mulher só, é em grupo. Tanto é que eu trabalho muito os grupos aqui na minha clínica, né? Então, se tem uma mulher sofrendo, com dor, eu não estou empoderada. Então, essa palavra empoderamento, ela é o grupo. Então, até a gente chegar nisso, nesse empoderamento, vai demorar muito tempo ainda, né? Então, assim, a gente está no trabalho de formiguinha, dia a dia, cada uma fazendo a sua parte. E sagrado feminino, a gente tem que começar a pensar o que seria esse feminino, né? Porque o que eu vejo muito, assim, são grupos que trabalham esse sagrado feminino, mas que dão uma flutuada também, né? Assim, não tô negando nenhum movimento, como eu já falei, todos são importantes, mas não é simplesmente colocar uma saia, sentar em volta de uma fogueira, invocar a força de Afrodite, né? Trabalhar os arquétipos. Isso é muito errado hoje em dia, porque você
não consegue trazer um arquétipo, né? Não é o ego que manda, eu quero incorporar a Afrodite, quero sentir o poder dela. Não, o arquétipo ele é escorporado, né? Então, assim, você não pode escolher o arquétipo, você vai vivendo ele conforme a experiência que você passa na vida. Então, assim, não dá para trazer um sagrado feminino se você também não tem uma visão dos feminismos, né? Porque senão fica uma coisa muito flutuante. Por isso que eu acho que essas duas correntes têm que se unir. Então, quando eu falo sagrado feminino, seria um feminino primordial. Que feminino é esse que não foi construído, inventado pelos homens, né? Pelo patriarcado. Quando eu falo homens, é patriarcado, né? Não são os sujeitos. Então, a gente vai mais a fundo e vai buscar a raiz desse feminino, onde ainda ele não tinha sido modulado por esse patriarcado. Daí eu pego o símbolo, a figura arquetípica de Pombagira, que eu acho uma figura maravilhosa. Primeiro, porque faz parte da nossa cultura. Segundo, porque ela é muito mal compreendida ainda hoje, até mesmo dentro dos centros, né, dos templos de Umbanda. E porque é um feminino totalmente primordial. Seria, se a gente fosse fazer o sincretismo entre os mitos, seria Lilith. Né? Então, em busca desse feminino assim, realmente sagrado, de muito antigamente, a gente pode falar também de Maria Madalena, né? A mulher que teve poder de fala, que caminhou ao lado da figura histórica que seria Jesus, né? Enfim, independente da nossa crença, da nossa religião, porque eu falo muito dessa espiritualidade livre, de você estudar os mitos, a história, né? Então, esse sagrado feminino seria essa busca, em busca desse poder arquetípico. O que ele tem para nos ensinar? Né? O que a gente pode vir a ser, além do que a gente já é, conhecendo esse poder. Né? E pode ser trabalhado nos rituais isso, nos encontros, em debates, conversas, em vivências transpessoais, né? Então tem diversas formas de se fazer isso, mas é em busca disso, porque quando a gente traz essa figura de Pombagira, Pombagira, ela tem a história no Brasil, isso, né? Conta-se que essa mulher, né, do plano espiritual surgiu na década de 70, né, quando estava ocorrendo assim uma explosão de quebra de padrões e crenças, aí ela chega arrasando assim, né, causando assim, meu Deus do céu, quem que é essa mulher, essa louca, né? Ela quebra todos os paradigmas da mulher bela, recatada e do lar, né? Então ela chega causando, mas não é sobre isso, essa força de fala, né, de se colocar em outro lugar, não dentro dessa caixa inventada. Né? Então tem muito sobre isso, esse sagrado feminino para mim representa muito isso. Além dos debates que a gente pode fazer sobre as várias vertentes do feminismo, né? Falar um pouco também de esquizoanálise, que eu gosto bastante, que vai trazer essa consciência social, que vai promover essa liberdade de se reinventar. Não só a mulher, mas todas as pessoas, né? A sociedade que a gente vive. Então, assim, é um pensamento meio utópico, mas eu falo que é utopia ativa. A gente tem o direito de sonhar, né? E a gente pode dar o primeiro passo para isso. Então, eu falo que, geralmente, quem vem fazer as terapias aqui comigo, os grupos, eu falo, gente, vocês estão aqui para... É a terapia do autodesconhecimento. Então, vocês estão entrando aqui para ficar louca. É a loucura que cura, né? Então, é mais ou menos por aí, nessa pegada. Que legal, Paula. Deixa eu dar aqui um alô aqui de Cavalcante que entrou, Porcina Furtado, escritora, Linha Imaginada, a mineirinha da Alemanha, que é a Sandra Souza, uma escritora que mora na Alemanha, viu, Paula? Aí, estamos com audiência internacional aqui. A Madu Costa, escritora, sejam todos bem-vindos. É legal. Eu também tenho uma amiga na Angola, uma angolana, ela também assistir lá, você vai assistir agora mais tarde. Muito legal, Luísa. É muito bacana a gente ter esse contato, essa troca com essas pessoas fora do país, com outras culturas, é muito bacana, né? É muito legal. Bom, continuando nossa conversa, eu vou fazer um quadro agora que é legal, que é o Alvo das Mulheres, e a homenageada do quadro, eu diria que ela dialoga muito com o seu trabalho, viu, Paula? O Alvo das Mulheres é um quadro que eu comecei, desde que eu comecei a fazer as lives, mais de 100 mulheres já homenageadas, na qual eu faço uma homenagem a mulheres cuja história precisa ser resgatada, lembrada, né? São mulheres que deixaram um legado maravilhoso, abriram portas, né? E, na maioria
das vezes, para não dizer todas as vezes, colocando o pé na porta, arrebentando porta, né? Nesse mundo, nesse país, na sociedade que é tão machista, misógina mesmo, para dizer a verdade, né? Então, para mim, é um prazer falar dessas mulheres. Eu comecei com a minha conterrânea, a catarinense Antônia de Barros, uma grande escritora, educadora, jornalista, política, a primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 1930. Aí passei por mulheres maravilhosas, Pagu, Cecília Meirelles, Leila Gonzalez. É o que eu falo, a gente não precisa importar figuras da Grécia Antiga, né? Aquelas figuras todas importadas. A gente tem tanta mulher maravilhosa, a gente tem tanta história, né? Não precisa, dá tudo aqui no quadro. E o daí, tive o prazer de falar aqui, da Carolina Maria de Jesus, grande escritora, enfim, Yara Roberto, uma mulher de muita luta contra a ditadura militar, enfim, mulheres fantásticas. Até Marielle Franco, tive o prazer de falar aqui. É um quadro que eu tenho muito prazer de fazer. Na última live que eu fiz, eu falei da Lélia Abramo, como uma atriz paulista, uma ótima atriz paulista, espetacular, que também foi uma grande militante política, lutou pela classe dela, lutou contra a ditadura. Uma história maravilhosa, a Lélia Abramo, viu? E hoje eu vou ter o prazer de falar de uma mulher incrível também, paulista também, nascida em Piracicaba, é a madrinha Eunice. Da Gira. Madrinha Eunice, que foi uma sambista, uma militante do movimento negro, fundadora da escola mais antiga em atividade de São Paulo, que é a Lava Pés, uma história maravilhosa. Como eu falei, ela nasceu em Piracicaba, filha do seu Matias e da dona Sebastiana, que foram ex-escravos, né? Alforriados com Lei Áurea, que foi uma lei só para inglês ver, né? Uma lei que fez de conta que libertou, mas não libertou, né? Deixaram todo mundo na mão, em qualquer rumo. Enfim, nasceu em 14 de outubro de 1909 e com os 12 anos ela foi para São Paulo capital, ali no bairro da Liberdade, no começo ali na região redondeza do bairro Liberdade, né? O bairro Liberdade, que é um bairro que todo mundo fala por causa da imigração japonesa, né? Mas, na verdade, essa liberdade tem a ver com a comunidade negra lá do bairro da Liberdade. Viu? Com o tempo, com a imigração japonesa, e foram ofuscando, esquecendo a comunidade preta ali do bairro da Liberdade, infelizmente, como acontece nesse país, né? Ainda mais com essa coisa da imigração, né? Que foi um método escancarado do governo brasileiro de querer embranquecer o país, né? E querendo, de fato, eliminar a cultura africana, os negros do país, uma coisa pavorosa. Mas, enfim, quando eu fui para São Paulo, sempre fui muito ligado à música, começou lá a sua iniciação musical lá no Batuque de Umbigado, né? Aquela famosa dança africana, e frequentava com todas as festas ligadas a carnaval, tipo de desfile, batucada, alguma coisa assim. E também frequentava muito festas religiosas, assim, né? Ela frequentava a igreja católica, mas também era da Kibanda, né? Que é uma religião ali derivada da mitologia banto. Então, ela tinha bem esse secretismo religioso, que é uma coisa bem interessante, né? E assim ela começou. Estudou até a quarta série, aí teve que largar os estudos para poder trabalhar, poder se sustentar. Aí começou abrindo uma banquinha de limões ali, vendia limões ali. E era uma mulher muito determinada, independente, tinha essa coisa do feminismo, que a mulher não tinha que depender para nada, tinha que ter a sua própria história, né, os seus ideais, seus desejos. Ela tinha uma cabeça bem aberta quanto a isso, né? E assim foi, seguiu essa vida, e até chegou a ter 3 barraquinhas de frutas lá. E a no comercial a nossa madrinha Eunice, que na verdade se chamava Deolinda Madre. Ela ganhou esse nome de madrinha Eunice porque ela batizou muitas crianças, ela não podia ter filhos, mas batizou cerca de 41 crianças e ganhou esse apelido de Eunice, ficou madrinha Eunice, e ela acabou levando isso como uma assinatura, assim, né? E ela tratava os afilhados como filhos. Muitos ela criou mesmo, assim, gente que perdeu os pais e ela adotava, né? A madrinha tinha muito essa coisa da unidade, de juntar toda a comunidade ali, a comunidade preta, para
comunidade, não, ninguém larga a mão de ninguém. É o verdadeiro ninguém larga a mão de ninguém, viu? É uma coisa muito bacana isso. E ela A palavra, conheceu o marido a dela. palavra empoderamento vem deles, né? É, Porque eles têm noção da comunidade, do grupo, sim, né? Vem deles. sim. Aí Aí o ela feminismo liberal já deturpou a palavra, já jogou na é, indivíduo. sim, é. Aí ela conheceu o marido dela ali, uns 20 e poucos anos, assim, justamente numa festa que ela frequentava bastante, e era um italiano, Francisco Papa, que tinha o apelido de Chico Pinga. Era um italiano que gostava de batuque, de samba, tocava muito bem cavaquinho, e aí se casaram, e aí começaram a vida assim, frequentavam os dois muitas festas, muito batuque, e um belo dia, em 1916, foram visitar o Rio de Janeiro, e aí a nossa madrinha Anitta teve contato com a lendária Praça 1, berço do carnaval carioca, né? Aí ela se apaixonou pelo que ela viu, os desfiles, falou, eu tenho que fazer uma coisa, tenho que levar esse tipo de carnaval para São Paulo. Aí, em 1937, ela fundou, junto com familiares, amigos, a escola Nova Pés, né? Que é uma escola que está até hoje em dia em atividades, né? Então está um grupo especial, o principal grupo do Carnaval de São Paulo, mas talvez que, se não me engano, é quinto grupo, essas denominações que tem em grupos inferiores lá no Carnaval, aí no Carnaval Paulista, né? E a Lava Pés foi uma escola, assim, uma importância muito grande no Carnaval de São Paulo, porque a madrinha Eunice lutou muito pelo reconhecimento do Carnaval Paulista, tornou a escola muito forte e brigou muito, viu? Não foi falar com uma mulher, foi com uma escola de samba ali, brigando, tentando ser ouvida. A gente sabe que não é fácil, ainda mais naquela época, ainda hoje é complicado, imagina naquela época, mas ela conseguiu fortalecer a escola Lava Pés, e lá saiu muitos sambistas que fundaram outras escolas da capital paulista. A escola de samba foi uma velha escola de sambista mesmo, né? E ganhou vários títulos ali. Foi muito forte. Até 1968, já em plena ditadura militar, que aconteceu o chamado profissionalização do carnaval paulistano, né? Aí a coisa começou a ficar complicada, você gosta de dinheiro, aí começou a cair um pouco a escola. Mas está lá em atividade e a nossa Mariana ficou à frente da escola até o final da vida, assim. E foi seguindo a vida com essa luta, com essa consciência de militância negra muito forte, reino em todo mundo. Ela passava isso para as pessoas próximas, familiares, que o samba e o carnaval não era só uma brincadeira, era uma questão de identidade da cultura africana. O samba pertencia a eles, né? Isso é muito legal. Eu vejo muito falar das pessoas que são ligadas ao samba, principalmente mulheres. Até tem uma escola de samba aqui, esses dias eu vi um depoimento dela, da escola aqui da capital catarinense, que ela fala exatamente isso, que o samba é uma identidade deles, né? Muito legal isso. Depende que eu não lembro o nome dela, mas aqui da escola das Cuias, escola de samba das Cuias, e tinha esse pensamento exatamente igual a da madrinha Nilce. É Até um rito ligado com ancestral, né? a ancestral. Mas aconteceu que uma coisa interessante que o nosso Chico Pinga, né, depois de vários anos de casamento, ficou invocado e chegou para a nossa madrinha e falou: olha só, eu não quero você mais com esse negócio de escola de samba, não. Escolhe. Ou a escola de samba, capiche? É a nossa madrinha nesse capisco. E fico com o pandeiro, com a cuíca, com a bateria da minha escola de samba, só para você. E separou do cara, mandou o cara passear. É nisso assim, não tinha homem que ia ditar o que ela ia fazer, né? A vida dela é essa aqui, ninguém ia fiscá-la, tirar isso dela. É muito legal isso, né? E a senhora seguiu à frente da escola de samba, com todo esse trabalho maravilhoso que ela fez, né? Que ela fez e um legado importante. Até como eu falei, até ela morresse, né? Ela morreu em 95. Lá em 1990, ela já começou com o discurso: olha, eu estou perto de morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí ela começou a ter problemas com diabetes, complicações, teve duas pernas amputadas, né? Já matou em vida, assim, a Maria Eunice, porque nossa, ela se mexia, dançar, carnaval, desfilar, ela não podia mais fazer isso, né? E quando chegou em início de 1995, abril, né? Ela um dia estava super chateada que não conseguia fazer as coisas que ela queria fazer, ela começou a cantar o dia todo, cantar samba o dia todo cantando samba, até noite. Até não conseguir mais, ficar super cansada, parar e foi dormir. Dormiu e não acordou mais. Foi cantar o seu samba, foi sambar lá no céu, animar as estrelas, virou mais uma estrela. Assim.
uma história maravilhosa, Madre Eunice. Ano passado foi inaugurada uma estátua na Praça da Liberdade, na falta dela, né? Feito pela, Nossa, maravilhosa. se eu não me engano, é uma ótima artista plástica, acho que é a Lídia Lisboa, se eu não me engano o nome dela. Incrível, sim. Muito merecido, sim. E Madre Eunice é dessas mulheres incríveis que nos ensinam muito, né? Nossa, Do, demais. o feminismo ali, no embrião ali, com toda a sua cabeça, sua posição como mulher, né? É incrível, assim. Por isso que eu falo com muito orgulho. Madrinha Eunice presente. Se você quer fazer algum comentário, fica à vontade, Paula. Não, eu acho o carnaval para mim é um rito ancestral, né? É o que eu falei, a gente não precisa entrar nessa mania de ficar importando deusas, né? Uhum. A gente já tem tantas aqui, a gente tem que honrar essas mulheres, né? Quanto mais histórias assim a gente conhecer, melhor. A gente só tem a aprender, principalmente com essa ancestralidade negra e indígena, né? E tudo isso está aqui com a gente, do nosso lado. Então eu falo muito sobre isso nos grupos, né, de sagrado feminino e dos feminismos. São com elas que a gente tem muito a aprender. É mesmo, é mesmo. E eu adoro um Não, carnaval. Para mim é um rito da alegria. Eu vou que vou. Não posso escutar uma bateria que eu já entro na gira. que Delícia, né? legal, Paula. Você sabe que eu não sou um folião do carnaval, eu confesso. Mas desde que eu comecei a ler, entender mais o carnaval, toda essa importância do samba, conhecer a história dessas mulheres que eu falo aqui. A Maria Inês não é a primeira mulher que eu falo que é ligada ao carnaval. Já falei da Ticiata, que tem uma história maravilhosa, exatamente essa coisa da união ali, Chiquinha Gonzaga, Tia Maria do Jongo, Dona Ivone Lara, tudo mais que eu já homenageei aqui. Então, lendo sobre essas mulheres, pesquisando, eu me apaixonei pela história do samba, assim, e aumentou muito meu respeito pelo carnaval. Para mim, mudou muito para mim, e eu confesso que eu não sou folião, não adianta que eu não sou aquele cara carnavalesco, mas eu respeito muito, gosto de ler história, presto atenção no que está acontecendo nos sambas, vejo toda essa importância dessa coisa da unidade que a gente estava falando, da comunidade preta ali, é muito importante, viu? Muito importante mesmo, assim. É muito legal. A nossa escritora baiana, Maria do Carmo, falando aqui, parabéns à convidada pela excelente partilha de conhecimentos. Assina embaixo, Maria do Carmo. Entrou aqui também a minha amiga Poli Dávila, que é também artista plástica, viu, Paula? Ela que, ó, esses quadros que estão aqui, ó, é tudo, perdão, aqui em cima, ó, é tudo autoria dela aqui, ó, maravilhoso. Você vê, ó, aí, ó, Ó, dois é lindo. dela. Lindos, viu? É uma ótima, excelente artista plástica, maravilhosa. De Esse aqui Manaus, olha só. esse aqui é meu. Esse é seu? Ah, que lindo! Que legal, ó. Ó, Que bacana, que lindo! É para vocês trocar figurinhas, hein? A Polly é uma ótima artista plástica, viu? Fantástica. Lá de Manaus. Bom, continuando a nossa conversa, né? Você já falou aí de Pombagira e tal. Vamos falar um pouco entrar mais nesse livro Macumba do Amor, né? Um manifesto de Pombagira e Exu. Esse livro, posso dizer que é uma continuação do primeiro livro, né? o primeiro livro O é o que eu diálogo com o falo. primeiro livro. Não é uma continuação, mas dá para ser. O primeiro livro, assim, ele é mais didático, ele é mais explicativo, né? É aquele despertar que eu falei. Daí no segundo, na Macumba do Amor, daí já sou eu mesma escrevendo, né? Não fiz pesquisa nenhuma, simplesmente eu abri as portas do meu inconsciente e falei assim, o que tiver que sair, vai sair. Tanto é que a Thelma nem fez a correção, né? Ela falou assim, olha, é um manifesto, deixa do jeito que tá, do jeito que você... Porque do jeito que eu falo, eu coloquei ali no papel, né? Então, assim, o que saía ficava no papel, e, enfim, foi realmente um manifesto. E esse livro, então, ele já vem mais visceral, né? De uma forma, assim, bem diferente, porque... E também tem muito a ver com a passagem da minha vida, foi na pandemia, estava todo mundo mais ou menos enlouquecido nessa época, e eu já estava bem desperta sobre o que era o feminismo, o patriarcado, enfim, eu já estava bem calejada. Mas eu estava numa relação bem abusiva.
Porque o meu primeiro casamento foi nos moldes do amor romântico, aquela coisa do patriarcado, não. Daí, quando eu conheci tudo isso, eu falei, não, deixa, realmente não é pra mim, não dá, e saí com uma vontade de viver assim, infinita, enorme, né? Falei, agora eu vou ser feliz, agora eu tô livre, só que eu me esqueci de tirar o óculos cor-de-rosa, né? Então, até eu comentei com a Thelma, a gente não pode perder a nossa inocência, né? Que é aquela coisa bonita de olhar para a vida, de você se apaixonar, de sonhar, de não perder o encantamento pelas coisas, né? Pelas pessoas, não desacreditar no amor, né? Num devir amor, né? Que a gente pode inventar um amor diferente do que a gente vê por aí. Mas naquele momento eu não estava só inocente, eu estava ingênua ainda, com os óculos cor-de-rosa, né? Então eu caí numa grande cilada nesse segundo casamento. E eu falo nesse livro também, eu misturo muitos assuntos. Eu entro com os dois pés na porta, eu falo sobre espiritualidade, falo muito sobre Pombagira e Exu, falo muito sobre política também, e é como se eu chegasse nessa encruzilhada, né? Então, assim, e agora? O que eu faço? Porque eu achei que eu estava liberta. E agora? O que eu faço? O que eu faço com tudo isso? Né? Então, eu tive um relacionamento com um narcisista. Só sabe quem passa, né? Uma situação, assim, terrível. Então, eu falei, eu não vou sofrer calada, eu preciso escrever, eu sou uma artista, né? Em vez de eu ficar quieta aqui no meu canto, sem falar nada, sofrendo, não. Eu vou colocar isso para o mundo, porque eu acho que eu posso ajudar algumas mulheres também, né? Então, eu estava nesse processo. E eu acho, até comentei com a Thelma, né, na última live que a gente fez, que é muito engraçado isso, porque eu também atendo muitas mulheres, né, nessa situação. E todas essas mulheres têm muito para oferecer, né? São mulheres de grande potência. E muitas saem com culpa, envergonhada, né? E isso eu não tinha, porque eu sabia o chão que eu estava pisando. Claro que eu estava presa naquela teia, né? Porque quando você percebe, você já está pega. Mas eu sabia muito bem aonde que eu estava pisando, né? Apesar de todo o sofrimento. Tanto é que eu tinha reações abusivas, né? Eu não tinha sentimento de culpa, eu não acolhia aquelas projeções que o narcisista faz, né? Eu simplesmente tinha reações abusivas. E o livro é um manifesto mesmo, né? Desse encontro comigo mesma, ou de relatos de outras mulheres também, né? Não tem só eu nesse livro. No momento que a gente chega na encruzilhada, e o que eu faço com tudo isso? Com essa fatalidade que me aconteceu, né? Eu perco o encanto pela vida? Não. Eu retomo a minha essência. Então, é uma escrita assim bem interessante. Eu indico para todas as mulheres. E é a experiência em si mesmo, né? Por mais que eu traga outros assuntos também para essa leitura, é bastante sobre isso. Para que a mulher não esqueça de que ela é uma grande potência, que ninguém pode tirar isso dela. É uma fonte inesgotável de poder que a gente tem. E a gente tem o direito de voltar a ser quem a gente era, de voltar a sorrir, de se apaixonar, de não desacreditar nas pessoas e muito menos no amor, mas tirar aqueles óculos cor-de-rosa, joga no lixo e fica só com a inocência, com a parte boa, né? Não se torna mais ingênua, ou então acreditando em milagres de que o outro possa mudar, né? A síndrome do amanhã. Ai, não, ele vai, não existe, isso aí não existe, né? Então, assim, é um resgate do amor próprio, né? Mas, assim, de alma mesmo. Então, assim, é um livro bem forte. Eu gostei de escrever. Bacana, Paulo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Sulene Pereira, que é escritora, é professora também, trabalha com a garotada, faz um trabalho lindo lá em Curitibanos, que é uma cidade aqui no interior de Santa Catarina, no coração de Santa Catarina, assim. Faz um trabalho lindo lá na escola com cultura, com a garotada, a professora, é uma excelente profissional. Seja bem-vinda, Sulene. Prazer tê-la aqui na live. É legal que você está falando da mulher reconhecer a sua potência, né? Muito, muito importante, ainda mais contando essa condição, como você falou aí,
você mesmo passou por isso, né, de relacionamentos tóxicos, né? E é importante para a mulher reconhecer a sua potência, até para sair desses relacionamentos, porque não é fácil, né? Porque ela está ali, como você falou, tem aquela coisa que ela acaba se sentindo culpada e toda essa coisa, né? Uma coisa assim, pernicioso, patriarcado, que enfia isso na cabeça, né? Da mulher, quando está no lançamento, que ela demora para entender o que está acontecendo, daí, e quando entende, fica com essa coisa da culpa ainda, né? Então, quando você faz esse diálogo pelos seus livros aí, como uma culpa, né? Para a mulher entender, olhar para dentro de si, olhar a sua potência, que ela tem uma potência, que ela é uma potência, que ela pode seguir o seu caminho, que não é ela que não é culpa nenhuma, ela não, isso é uma, em verdade, eu entender isso é muito importante esse diálogo que você faz pelos seus livros, Paulo. É assim, tudo que eu escrevo, tudo que eu pinto, o trabalho que eu realizo, nada é só teoria, é tudo na prática mesmo. Eu já passei por esses caminhos. Eu acho que para você acolher alguém, você tem que saber daquela dor. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Não acho que as mulheres devam sentir culpa, nem vergonha, nem muito menos medo. E porque elas não é sobre elas, é sobre o outro, né? Eu sempre falo assim, eu vejo muito apontamento de dedos. Ah, porque você precisa curar, porque é problema com o pai, com mãe, com o vizinho, com a outra vida. Gente, menos, né? Isso é muito assim, é uma enxurrada de mercadologia na internet que a gente vê hoje, e que a mulher assim já está fragilizada, ela vai se sentir pior ainda, né? Então, por isso que eu gosto assim muito dessa visão que vem muito assim de uma filosofia mais menos ocidental, que fala sobre o grupo, sobre o acolhimento, né? A codependência, essa palavra então foi demonizada hoje em dia, né? A codependência, todo mundo deveria ter isso. Eu dependo do outro, o outro também depende de mim. Eu não sou um indivíduo que me banco sozinha. Ninguém se banca sozinho. A gente depende do outro, sim. A gente precisa do toque, a gente precisa de ser reconhecido, a gente precisa de carinho, a gente precisa de trocas, de conversar, de conviver em comunidade. Não tem como fugir disso, né? Então, eu acho que esse assunto ainda não está sendo muito bem tratado. Eu acho que tem muita gente falando sobre isso que não passou pela experiência, então não sabe, só está na teoria. Né? E são diversos casos que eu atendo. Então, cada mulher é um universo inteiro. Né? Cada caso é um caso. Então, eu vou ver casos de dependência emocional, pessoas que têm o traço borderline, que pode cair facilmente num relacionamento tóxico, com um narcisista. Tem o caso das empatas, né? Aquela pessoa que realmente entra no mundo do outro, compreende exatamente o outro, enxerga aquela luzinha no fundo do túnel, né? No meio da escuridão. Então, assim, são várias situações. Né? Então, é difícil, assim, falar o que é, qual é o problema da mulher. Eu sempre falo, o problema não é com você, o problema foi do outro. Você deu o seu melhor, infelizmente, para o pior. Né? E foi uma fatalidade. A gente não escolhe, por exemplo, ter uma doença grave, né? Sofrer um acidente. Foi uma fatalidade. O nosso mundo, infelizmente, ele não é só feito de pessoas boas. Muito pelo contrário, infelizmente, tem muitas pessoas bem ruins aí, zanzetando pela rua. A gente pode cruzar com uma delas a qualquer momento, né? Que é o caso dessas pessoas aí. Então, é um assunto bem complexo, bem longo, e assim, nesse segundo livro, então, é como se fosse um vômito mesmo, sabe? De toda aquela dor que a mulher sente, de toda a experiência que realmente, assim, dói no corpo, né? De tão agressiva que é. Mas eu falei, eu não vou. E quando eu atendo as mulheres, eu falo também, porque elas vêm para mim cheias de culpa, de vergonha, tentando encontrar onde que elas erraram, né? E não é nada disso, nada disso, nada. É isso mesmo, Paulo. Deixa eu ler aqui umas mensagens que entrou aqui. Entrou aqui a Leila
Peter Caron, que é uma doutora em educação, uma mulher fantástica, um trabalho maravilhoso na na UFSC, no Colégio de Educação, com uma brinquedoteca. O Labrinca, um trabalho maravilhoso, a Leila, já recebi aqui nessa mulher, uma profissional fantástica. Está aqui a nossa querida Dilma Barroso, escritora carioca, esteve aqui. E sorte a minha conseguir entrar hoje nessa live do Silas e conhecer você, Paula. Quantas profundidades nas suas reflexões. Ah, que legal, pô, Dilma. Sorte a nossa ter você aqui, você que é uma escritora fantástica. Eu ainda vou recebê-la aqui nessas mulheres, viu, Dilma? Você tem uma história maravilhosa, eu vou adorar conversar com você, viu? A Suelen também eu tenho que te convidar. Daqui a pouco a gente vai ter Dilma por aqui também, Suelen, são mulheres fantásticas. E a Polly, nossa artista plástica de Manaus, fala aqui, nossa, precisamos dessas palavras. Ah, que legal, Polly, é muito legal. Eu fico muito feliz quando a gente faz live e ter esse tipo de retorno, viu, Polly? É muito legal, eu fico muito feliz, muito bacana. E isso que você falou é isso mesmo, né? De tirar esse peso que é jogado nas costas da mulher, né? Que a culpa é dela, que é tudo dela, que é responsável por tudo que é errado que acontece numa relação, seja o que for. Não, não é isso. Né? Errar é como todo mundo erra, mas não carrega o peso de uma relação que não dá certo, do que ela está sofrendo, não é culpa dela, né, Paula? Isso é muito importante, viu? E eu acho muito legal quando você fala nos dois livros que você fala de política, e isso é importante, porque política está em tudo que a gente faz, né, Paula? Está em tudo. Não existe isso. Quando eu falo de narcisista, por exemplo, não é só nas relações amorosas que a gente pode cruzar com um. Tem muitas mães narcisistas e políticos, então, acho que 90% deles são, né? A gente pode pegar esse conhecimento e levar da micropolítica, né? Que é o lar, é a rotina, é o dia a dia, a nossa família, para esse macropolítica aí, que é o governo que a gente tem aí, né? É importante. Política está em tudo que a gente faz, não tem essa história, não vamos falar de política, vamos separar política. Não existe isso. Política está em tudo que a gente faz, nas relações e tudo. A política dita o nosso caminho, né? O que é passado, o que é feito lá no governo, chega no tecido social, né, da sociedade do país. Não tem como separar as coisas. Né? Tudo que eles falam impacta em tudo, em qualquer assunto, feminismo, na economia, em tudo. Então não tem como separar. Eu acho muito legal quando você traz os seus livros falar sobre política, viu, Paulo? É isso mesmo. Parabéns, é muito bacana. Entrou aqui também a nossa querida Elisa Lago, que é lá do Maranhão, é poeta, escritora maravilhosa, é cantora também. Tá um show. Seja bem-vinda, Elisa. Já esteve aqui também nessas mulheres, uma entrevista maravilhosa. Bom, aí você chegou um bruxo, bruxosofia, dialoga com o público juvenil, né? Como é que aconteceu esse livro, esse desejo de falar com o público juvenil? Como é que aconteceu, Paula? Eu já trabalhei na área da educação, né? Os primeiros livros que eu escrevi, aliás, para o meu sobrinho que está aí quando ele era pequenininho, eu já escrevia livros infantil há muito tempo. Então, para mim, foi um retorno, né, daquilo que eu sempre gostei muito de fazer. Só que a minha leitura infanto-juvenil, eu falo que é para crianças pequenas e para crianças grandes, porque tem muito simbolismo nesse livro. Né? Então, é assim, é uma continuidade do segundo. O segundo é visceral, ele vem com as duas patas ali, eu quebro as portas, eu vomito, eu falo mesmo, eu xingo, eu choro. Mas daí o terceiro, eu já estou numa outra fase. Daí sim eu estou realmente liberta. E daí eu volto para esse mundo encantado e resolvo escrever para essa criança interna ou para as crianças que estão em volta, como uma forma assim de alertar para que existem pessoas ruins e que a gente pode cruzar com elas, mas que isso não precisa mais acontecer. Se a gente ensinar as nossas crianças, e se a gente também se ligar de que a gente não precisa mais desse óculos cor-de-rosa, sabe? Então, assim, eu vou para esse mundo inocente, de magia, de encantamento, de seres encantados, né? Enfim, tem uma simbologia atrás disso tudo. E é um caminho de libertação, na verdade, assim, é um momento que eu tô assim muito em paz comigo, que eu já saí daquela coisa
do primeiro encontro com a Lilith, ou quando a pombagira te pega e fala: você quer realmente representar o sagrado feminino? Você quer entender o que é isso? Então você tem que rasgar a sua pele. E no segundo livro eu tô rasgada. No terceiro eu já tô caminhando. Eu já passei pelas provas. Pelo ritual, né? Do sagrado feminino, dos feminismos, dessas experiências todas de mulher. Então é um outro lugar. É um lugar mais encantado, onde a gente não precisa perder essa inocência, esse encantamento pela vida, pelas pessoas, pelos nossos sonhos e principalmente olhar para a potência que a gente é. Então é um livrinho muito gostoso. Que legal. E você ilustrou o livro também, né? Escreveu e ilustrou, né? Você escreveu e ilustrou o livro, né, Paula? Eu também. Ilustrei. Que experiência interessante. Normalmente tem sempre um ilustrador à parte, né? E quando a pessoa escreve e ilustra também, imagino que é uma experiência muito interessante, né? Foi porque assim, é interessante essa coisa de escrever e ilustrar, porque você escreve, daí você vai para o desenho. Só que o desenho ele traz outras situações, daí você fala, nossa, eu preciso mudar aquela fala. Então, assim, não é uma coisa separada da outra, eles vão se formando junto. É bem interessante esse processo criativo de quem escreve e ilustra. E é muito legal essa coisa de você dialogar com a garotada, né? Como você falou, de preparar, né? Aquela coisa assim, de chegar assim, ó, o mundo não é cor-de-rosa, coisa assim, né? Nós não precisamos mais, as nossas meninas, as nossas filhas, as nossas sobrinhas e também os meninos, né? Enfim, não precisam mais passar por essas situações. Já basta, já. A gente já fez por eles, né? Já abrimos a mata, agora é só eles passarem mais tranquilos. Que legal. Você também me lembrou o livro, eu tinha te falado da Penélope Martins, que é escritora de Santo André. Ela escreveu um livro, até foi super premiado, prêmio da Biblioteca Nacional e tudo. O nome do livro é Minha Vida Não É Cor-de-Rosa. Tem traços biográficos, né? Ela fala até do momento de assédio, de uma adolescente que ela teve, passou por isso, de assédio, no ônibus até, coisa assim. E ela relata isso no livro, então ela mistura ficção com traços biográficos, né? E muito interessante assim, ela conversa com a garotada, e o livro faz muito sucesso, de vez em quando eu vejo ela tá postando o livro aí que está nas escolas, que a garotada está lendo, está gostando, está interagindo com ela. Então, é muito legal isso, né, Paula? Eu imagino para você também com esse livro, não sei se isso aconteceu ainda, espero que aconteça, que você possa ter essa experiência também de jogar garotada, até ir em escola, falar. Não sei se já aconteceu isso com você, já chegou à escola, falar do livro, alguma coisa? Ainda não? Na época que eu dava aula, né, porque eu vim da educação há muitos anos atrás, eu tinha essa interação com as crianças e os livros, eu achava isso incrível. Com esse livro, como agora eu estou nessa área da terapia, eu fiz isso, eu dei uma atividade com o livro nos grupos, e foi incrível assim, o feedback que eu tive, porque cada um olhou para aquela história diferente, cada um se encontrou num lugar diferente, trouxe uma experiência diferente. Cada um vai olhar do seu jeito, então vai encontrar ali muitas respostas, né? Então ele conversa com muita coisa, assim, não é somente um assunto. As pessoas, é engraçado que até os mesmos, assim, os desenhos, né? Algumas falas, então eu ia contando essa história para os grupos e as pessoas me traziam coisas muito diferentes, assim. Elas foram tocadas em cantos diferentes. Então foi bem legal, assim, ter esse feedback. O escritor adora isso, né? Para saber em que... que legal. Digo para as escolas aí, ó, adquira um livro da Paula, lá, o Bruxosofia. Bruxosofia. Bruxosofia, e leve a Paula para conversar, sei lá, por live ou presencialmente lá. Eu sei que tem escola que tem muito de feira e gosta de levar escritores, ó. É uma oportunidade, o livro tem toda essa temática, é importantíssimo. Leve a Paula, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Estou vendo aqui, né? Paula é ótima. Então vai ser uma conversa maravilhosa. Procurei Suliane, que está aí, que sempre tem evento na escola. Uma dica boa aí, o livro da Paula, viu? Dá da editora. Maravilhosas. Oi? Dá para fazer
trocas maravilhosas, porque tem muitos assuntos dentro desse livro. Sim, tenho certeza disso. Imagina, nossa, experiência inesquecível para a garotada, eu diria para todo mundo que está ali junto, professores, né? Todo mundo. É uma experiência inesquecível. Se eu estivesse na escola, também ia assistir, porque é uma experiência maravilhosa, tenho certeza, viu? A gente aprende muito mesmo. Então, aí você criou o Bruxaria Clínica, né, Paula? Fale mais para Bruxaria sobre essa bruxaria clínica, o conceito da bruxaria clínica, como é que funciona? A bruxaria vem do fato de... Eu começo a pensar num caldeirão, né? Um caldeirão onde eu misturo muitas terapias. Eu não consigo seguir, feito Bíblia, uma terapia. Eu acho que por eu ter, assim, muitas linhas de pensamento, então eu acabei criando a minha terapia. Então eu misturo essa coisa da terapia, da espiritualidade, de estudos, do sagrado feminino, dos feminismos. Então, assim, é um caldeirão de coisas. E, e são encontros, assim, bem interessantes, de debates, de conhecimentos. A gente estuda cabala ancestral, astrologia, runas, sagrado feminino, religiões, enfim, são muitos debates. E daí a gente sempre finaliza ou com um ritual, ou com uma vivência transpessoal, ou esquizodrama. Então é interessante, assim, é uma bruxaria clínica, é bem diferente. E daí tem os grupos, né, que eu falo que é a bruxaria clínica, e tem os atendimentos individuais também, né, que daí essa terapia que eu desenvolvi dá para fazer tanto no individual como em grupo. E é bem interessante, porque ela vai trabalhar com essas figuras arquetípicas que eu faço a honra, que eu também desenhei, para as nossas Iabás, né? Oxum. Então não precisa de Afrodite, gente. Tem Oxum, Iemanjá, Pombagira. Né? Então entender todas essas mulheres que nos habitam. Que a gente não é uma só, né? Nós somos aditivas, como eu falo. Tem muitas mulheres nos habitando. E será que elas estão conversando, estão conseguindo essa união dentro delas? Porque é como a gente falou, o que acontece no pequeno acontece no grande, e também o que acontece fora acontece dentro da gente. Tá tudo ligado, né? Então o pessoal fala assim, nossa, esse nome de bruxa eu ganhei, né? Não foi eu que me dei, não. Nossa, isso aqui parece coisa de bruxa, porque acontecem coisas diferentes, né? Existe uma movimentação diferente. Coisa Eu diferente. trabalho com a egrégora das Perdão, pombagiras. Oi? perdão, te interrompi, desculpa. Imagina, o que você perguntou? Você falou que acontece coisa diferente, eu fiquei curioso. Que coisa diferente? Você pode citar alguma coisa? Porque como eu trabalho assim com uma misturança de coisas, eu costumo dizer que a minha egrégora é a egrégora de Maria Madalena, que para mim ela representa as pombagiras. Sim. Pombagira trabalha na linha do amor próprio, do amor pelo outro, dessa coisa de ressignificar essa mulher, quem eu posso vir a ser além do que eu já sou. Então, assim, os trabalhos que eu faço aqui são bem diferentes. E coisas acontecem, realmente a pessoa desperta, muda, coisas. Tem que fazer para entender. Mas legal que você falou que São rituais, são rituais. Tem o legal que você tarô falou que... também, trabalho muito com tarô, né? Então tem tudo Ah, isso. tarô. É. Que legal. Ah, a Almeida que estava aqui, e que eu falei que já esteve aqui na nossa live aqui, ela também tem muitos lados místicos, estou com tarô, com essas coisas, é muito bacana. E eu gostei que você falou que as pessoas mudam, essa coisa da mudança. Quer dizer, essa mudança, a gente diz que é um crescimento da pessoa, né? Ela se descobrindo, vai olhando a sua potência mesmo, né? Isso é que é legal, né? O que eu vejo assim de diferente, geralmente as pessoas vão para terapia e parece que elas vão para se consertar, para se encaixar na sociedade, né? Para ficarem bem, porque chegam com angústias, com conflitos. E daí aqui eu falo que é uma terapia do avesso. Aqui vem para sair das caixas. É a terapia
da que cura, a loucura. Então aqui é diferente, é uma outra pegada. Realmente, para você se ressignificar, né? Sentir o devir mulher, devir criança, é um outro caminho. Então, aparentemente pode causar um certo caos, um espanto, porque você se depara com coisas diferentes, né? Com sentimentos diferentes, com atitudes diferentes, mas daí você chega nessa encruzilhada do caos e opta por um negócio diferente aí, vamos sair das caixas. Então eu falo assim, gente, sendo curta e grossa, é a terapia, não é a terapia do consertar-se, porque não tem nada de errado com você, quem disse que tem? É a terapia do foda-se. Então, Da aceitação, né? é. O pessoal fala, não, você é bruxa, é louca. É, terapia do foda-se. Foda-se as caixas, foda-se o que disseram. Então, assim, desculpa o palavrão, viu? Mas eu falo mesmo. Tranquilo, fica à vontade. Então, é por aí. Tem que ter coragem, mas compensa, vale a pena. É claro que você vai fazer uma limpeza na sua vida, você vai trocar de grupos, algumas pessoas vão sair da sua vida, você vai entrar em crise muitas vezes, porque você não vai se reconhecer, né? Porque até então tem muitas cascas aí, né? E é a retirada dessas cascas, é ir quebrando aos poucos. Sim, há um rompimento, né, Paula? Mas é necessário, porque essa coisa que você está ligado ali está te ofuscando, está te reprimindo, né? Essa coisa da culpa de tudo. Então é importante esse rompimento para você enxergar seu potencial e seguir em frente, né? Ó, a Nana terapeuta falou aqui, corroborando o que você disse. É verdade, eu mudei muito. KKKK. A Nana terapeuta já deu seu testemunho aqui. É terapeuta, viu? Legal isso. Obrigado pelo comentário, Nanda. Que legal, que legal, que legal. O pessoal acha que terapeuta também não faz terapia? Faz sim, olha aí, ó. Né, Paula? A Fernanda também, ela faz muito tempo que ela está comigo, né? Que ela passou pelas terapias, pelos cursos, por muitas coisas, e agora ela também desenvolveu um reiki voltado para a mulher. Bem legal o trabalho dela, muito bonito. Isso que eu acho legal, as mulheres, elas passam por aqui e vão se reinventando, não só a si mesmas, na aparência, na família, na vida social, mas nas profissões também. Que legal. Essa criatividade, eu acho bem legal. Né? Eu estava falando do rompimento, né, que rompe com aquilo que acaba sufocando, né, acaba tirando essa visão dela do potencial que ela tem para a sua criatividade, para essa reinvenção, que é tão necessário para o ser humano. O ser humano sempre está reinventando, né? Acho que é isso que faz com que ele segure a vida dele, né? Consiga viver de forma interessante. Se reinventar, usar a sua criatividade, né? E quando está num relacionamento tóxico, como é com a mulher, com o patriarcado, isso é sufocado, né? Não, fica nessa caixinha aqui, não sai daí, né? O negócio ali é só casar, cuidar dos filhos, ser mãe, cuidar do marido e tá bom, e mais do que isso, não, né? No fundo, sempre tem isso. Né? Passa os anos e o patriarcado é isso, quer segurar a mulher, né? Deixar a mulher se reinventar, usar a criatividade, o patriarcado é um perigo, né? Não, esses dias mesmo eu fiz um texto falando sobre isso, né? Antes da mãe já existia uma mulher, né? É a mulher que vem primeiro. E no livro Bruxosofia eu falo sobre isso também, sobre você criar suas próprias asas. É sobre a criatividade. O devir não é você imitar o outro. Imitar, todo mundo está imitando todo mundo, né? Ficar aquela coisa em fileira, dentro das caixas, né? O devir não imita, ele cria. O ser humano é um criador em potencial, nós somos criadores. Somos habitados por deusas e deuses. Legal. Entrou aqui a nossa amiga Thelma Ventura. Seja bem-vinda, Thelma. Já falamos muito de você aqui, viu? Saudade de você, minha amiga. Seja bem-vinda. É muito legal que você falou aqui da mulher, vem antes da mãe, né? É a mulher. E que também, não necessariamente ela precisa ser mãe. Mãe é uma opção dela, né? Com certeza. Tá, pessoal.
Tem uns discursos idiotas aí, marxistas, que fala, como eu já vi em dia do Internacional, a pessoa falando que o maior dom da mulher é ser mãe. Balela, né? Não tem nada a ver, é uma bobagem, né? A mulher, ela não nasce com instinto materno, isso também foi inventado. Se Isso, a mulher quer ser mãe, ela vai ser mãe. Se ela não quiser, tá tudo bem também. tudo certo. A Não é mulher tem que menos fazer o mulher que por ela isso. quer, né? Ser mulher é muito maior que isso, maior que a maternidade, né? Gostei muito disso que você falou, que a mulher não nasce com instinto materno, é uma coisa muito Não, bacana. não nasce. Até uma pessoa que deu um bônus pra gente falou que eu só consegui entrar agora. Eu sei, tem uma entendo, você já falou, você está no consultório agora, né? Está também fazendo seu trabalho de psicanalista, atendendo. A Paula conhece bem esse roteiro, né, Paula? Mas seja bem-vinda, Thelma. Que legal. Muito bom ter a Thelma aqui. E você também é artista plástica, né? E eu imagino que todo o seu trabalho de artista plástica também caminha com esse viés, né? Com esse lado para a mulher, para o feminismo, para o sagrado feminista. É nesse caminho também? Sim, sim. Eu nunca fiz assim, nunca fiz curso nenhum de arte, nada. Eu sempre gostei tanto de escrever quanto de desenhar desde criança. E sempre Autodidata. gostei de coisas místicas desde criança também, né? E as minhas pinturas, elas conversam muito com a minha escrita. Então, às vezes eu estou escrevendo um negócio e uma imagem surge na minha cabeça e eu preciso colocar aquilo para fora. Então, eu vou lá e pinto. Tanto é que eu pinto muito rápido. Eu não fico pensando nos detalhes, nada. Eu vou pintando, né? Eu uso muitas cores, traços assim aleatórios, enfim. Não fico pensando numa pintura assim muito certinha, muito bonita, enfim, assim, bonita entre aspas, né? Aquela coisa mais clássica, eu digo. Então, a pintura, ela nasce junto com a minha escrita. É uma necessidade que eu tenho. Então, ela vai falar, sim, sobre as mulheres, sobre essas figuras arquetípicas, sobre esse mundo de magia, de bruxas, enfim, de elementais e essas coisas todas. Legal, Paula. E você tem feito exposição, alguma coisa, instalações? É uma coisa muito mais pessoal, Não, olha, eu tenho vontade, viu? Eu tá? admito. Eu acho que nesses últimos tempos eu ando com uma vontade bem grande, sim. Mas eu nunca pensei nisso. Foi algo mais assim, pessoal mesmo. Da mesma forma que a escrita, é uma coisa assim, eu sempre falo, eu não posso viver sem escrever e sem pintar, é uma coisa minha, assim, não tirem isso de mim. Então eu nunca pensei assim, né? É uma coisa que é minha mesmo. Mas se surgir, eu vou adorar. Como teve a Que legal. oportunidade de lançar os meus livros, né? Super feliz, imagina. Por Entendeu o que favor, eu digo? galeria de artes aí, ó, preste atenção, o pessoal que trabalha com arte, aí, ó, Achei a escrito Paula, aqui. ó, o quadro aí já mostra que tem um trabalho lindo aí. A Silvia Grijó Cavalcante, que tem uma ótima escritura lá do Amazonas também, viu, Paula? Deu aqui uma boa noite pra gente, deu parabéns pra você. Assine embaixo, Silvia. Silvia, obrigado pela presença. E é muito legal. Mas eu li alguma coisa na sua rede social, acho que no Instagram aí, eu não sei, acho que eu passei muito rápido assim. Você teve algum problema que você foi censurado numa exposição, alguma coisa? Não, eu cliquei errado, Paula. Ah, não, não, foi uma situação que ocorreu aqui em Socorro, Hum, engraçada, porque a minha filha tinha uma casa de dança, né, de show, e eu hum. fiz uma pintura, né, nesse lugar, num paredão assim bem grande, e eu desenhei um orixá, o Logunedé, né, que é do candomblé. É um orixá maravilhoso. Porque o local chamava Logum, né? Então foi uma homenagem a esse orixá. E houve alguns comentários de que eu fiz desenhos estranhos, né? Ah, Que meu aquele Deus. tipo de desenho não era para aquele lugar, sabe? Enfim, mas por isso também que eu faço uso do nome bruxa, né? É como uma militância, porque parece que a Inquisição foi há tanto tempo atrás, mas ainda existe. Só não tem fogueiras, tem línguas, É, né? E a cidade do interior ainda tem muito isso. Como é uma cidade pequena, muito católica,
De repente vem uma pessoa falando de Pombagira, Maria Madalena, né? Enfim, que o profano é divino. Então, as pessoas acho que se assustam, né? Enfim, preconceito, ignorância, né? Então, foi sobre isso. Daí foi apagada essa figura, essa arte, né? Porque a pessoa que comprou o local, o galpão, não quis nem entrar no galpão, ficou com medo. Nossa, nossa. A Sueli Oliane escreveu aqui, eu tive o privilégio de ver essa arte maravilhosa. Que legal, Sueli. Muito legal ter visto essa obra. É uma coisa horrorosa, né? Principalmente nos últimos anos, né? Com, a gente ter visto a ascensão da extrema-direita aqui no país, um discurso de ódio, de repreensão a artes, símbolos, né? Uma coisa estúpida demais, né? Te contar. É duro, é duro, é duro. Não é fácil. Eu fiquei muito puta na hora, quase que eu lancei meus feitiços de bruxa. Daí eu lembrei que não pode, porque volta, né? É a primeira lei da bruxaria. Então não pode. Então eu fiquei bem brava, assim, pela ignorância das pessoas mesmo, né? É uma arte. A arte serve para encantar, para espantar, para despertar alguma coisa ali dentro, né? Sim. Mas infelizmente, a gente vê muito disso ainda, né? Esse preconceito racial, religioso. Mas, enfim, não faz mal. Eu estou pintando ainda e é isso. Não vou parar de escrever, nem de pintar e nem de falar. Sim, nesses últimos anos de ascensão da extrema-direita aqui do Brasil, a coisa não ficou só no interior, não. É para a capital, é um monte de exposição censurada, livro. Há pouco tempo, o livro do Marçal Aquino, né? O livro... Eu recebi as piores notícias do mundo pelos teus lábios. Eu não errei o título, desculpe. Se souber direito, me corrige. Foi censurado numa universidade em Goiás. Um deputado de extrema-direita começou a malhar o livro. E o pior, a universidade acatou, censurou o livro que estava indicado para o pré-vestibular, né, para o vestibular. E a universidade acabou acatando o deputado de extrema-direita e tirou o livro. Uma coisa horrorosa, assim. Eu só tenho uma palavra para isso, é surreal. Não entra na minha cabeça, surreal. E esse deputado fez outra coisa em Goiás. Ele perseguiu uma professora que apareceu com uma foto com uma camisa vermelha que tinha uma obra do Hélio Oiticica, né? Eu Era uma camisa vermelha e o cara estava propagando o PT. Fez uma campanha terrível contra a mulher começou a ser perseguida na escola. É uma coisa horrorosa. Aqui em Santa Catarina também já fizeram isso, censuraram livro, coisa horrorosa, assim. É assustador. O que é uma sociedade sem arte, né? Todos os tipos de arte. O que é uma sociedade sem arte? Uma sociedade encaixotada, que não né? pensa. É o que o governo precisa. Mas, enfim. Mas é bom que a gente tem gente como você, Paula, que escreve, que é artista plástica, que está aí na luta, aí não desistiu para a gente poder levar a arte adiante, né? Tem uma frase que eu gosto de falar, eu sempre falo que se a esperança existe é porque a arte persiste. É por aí, a arte não é à toa que esses caras gostam de atacar a arte, porque sabe que a arte faz pensar, né? Abre os olhos da pessoa e acaba esse domínio de escuridão que eles tentam impor pra gente. Né? Por isso que eles detestam a arte, detestam a ciência. É o que eu falo, a arte ela tem o poder do encantamento, a pessoa olha para aquilo e suspira, né, fala, nossa, que lindo, alguma coisa foi tocada dentro dela, ou o espantamento também, né, aquela coisa que, nossa, meu Deus, mas oxigenou, entrou um ar ali, né, plantou alguma sementinha ali. Então, eu acho que é necessário. Já mexe ali, deixa uma duvidinha, já cumpriu o seu papel, né? É isso mesmo. Né? A Poli Ávila, nossa grande artista plástica lá de Manaus, falou, verdade, a Poli conhece bem isso como uma artista plástica e professora de arte também, né? Ela deve ter entendido que passou essa professora de arte lá em Goiás, que foi perseguida por causa da camisa que estava vermelha e que tinha um desenho da obra do Hélio Oiticica, uma coisa horrorosa, né? Entrou aqui o Carlos Chapu, seja bem-vindo, é terrível que a Suelen também daqui um af, é isso, é triste, é triste. Bom,
Paula, Ai, oi? a Thelma falando que semana que vem o livro novo. Ai, que delícia, vai chegar. Tô super ansiosa. O livro tá O livro, chegando. qual o livro novo? O Bruxosofia. O Filosofia ainda não foi. Ainda não Chegando, foi. Né? Eu tava me confundindo, porque eu vi uma live. tava na pré-venda. Tava na pré-venda, desculpa. Perdão, Thelma, e perdão, Paula. É porque vi vocês fizeram uma live falando do livro, da pré-venda, mas agora é que vai chegar o livro, né, Thelma? Deixa o apresentador botar as coisas na ordem para não confundir todo mundo. Então, o livro estava em pré-venda e agora vai chegar semana que vem com a Thelma. Que legal, Thelma. Sorte, sucesso, Paula. Você merece e Thelma também merece. É um trabalho lindo. Eu ainda tenho uma pergunta, a pergunta final, que é um quadro que já está fazendo muito legal, que eu faço no final da live, viu, Paula? Muito bacana. Eu vou fazer essa pergunta para você também. Mas antes de cada uns recadinhos aqui, aí, isso, querida. Obrigado, é isso mesmo, Thelma. Você faz um trabalho maravilhoso, lindo. Eu quero falar com a gente falou da Thelma aqui, onde você encontra esses livros aqui, que a gente falou da Paula, né? O Macumba do Amor, um manifesto de Pombagira Exu, tem o livro A Fala, a Psicanálise Feminista e Sagrada, e o Bruxosofia, que já vai entrar. Então é só entrar lá no site da editora Voz de Mulher, baixar, comprar, que a Thelma vai entregar direitinho, que a Thelma é super profissional, viu? E são livros que vocês já viram aqui pela conversa, que são maravilhosos, enriquecedores, vale a pena, viu? Não percam. A Maria do Carmo aqui, nossa escritora baiana, está falando aqui, live fantástica, parabéns, vocês. Parabéns a Paula, viu, Maria do Carmo? Deu um show aqui. E obrigado pelo seu comentário, Maria do Carmo. Sempre fantástica. A Maria do Carmo está ali, uma escritora maravilhosa. Então, entra lá na editora Voz de Mulher da Thelma, essa que é maravilhosa, não é só a diretora e fundadora do Voz de Mulher, também escritora, psicanalista, professora, mil Thelmas e uma só, viu? E como eu falei, eu também tenho parceria com a Thelma, que é os e-books Ler Faz Crescer, que são e-books que a gente reuniu vários textos que foram publicados lá no blog Tabacaria, na seção Ler Faz Crescer, que é uma sessão na qual eu convido pessoas para dar depoimentos sobre a sua experiência de ler. E aí a gente conseguiu reunir vários textos que foram publicados lá, que gente de várias áreas, de atrizes, de escritores, de esportistas, músicos, um monte de gente muito bacana. E a gente conseguiu reunir vários desses textos. A Thelma fez uma edição maravilhosa, e está lá os três e-books para baixar de graça lá no site da Editora Voz de Mulher. Só entra lá e baixar. E procure lá conhecer a Editora Voz de Mulher, que tem uma mulher à frente poderosa como a Thelma, que faz um trabalho maravilhoso. Assim como tem outras mulheres que eu sempre falo aqui, que estão à frente de editoras, que fazem um trabalho maravilhoso. A Vânia Clares, à frente da Sarasvati, a Luísa Novaes, à frente da Litera Books, a Tereza Mota, do Rio de Janeiro, à frente do Ibis Libris. Tem a Editora Infinita com a Adriana Mairenque em Portugal, tem aqui em Santa Catarina a Leonita Fernandes com a Editora Infinita, mesmo nome, até interessante. Enfim, tem mulheres fantásticas à frente de editoras aí, que vale a pena conhecer. Tem a Sandra Regina, aí de São Paulo, em frente da Editora Fêmina. São mulheres que escrevem, são poetas, escritores, e estão à frente dessas editoras fazendo um trabalho maravilhoso, viu? Divulgando muito escritores e muitas escritoras, sobretudo. É um trabalho maravilhoso que vale a pena você conhecer. Como vale a pena conhecer da Silvia Schmidt, faz um trabalho legal com a Livraria Mulherio, um trabalho fantástico. Tem as Contistas, que é um coletivo de mulheres fantásticas, tem a Sandra Godinho, Sabrina Dalbelo, Gisele Bon. Um trabalho maravilhoso, vale a pena acompanhar. Tem a Dourado, que é um coletivo maravilhoso, já lançou 3 e-books, está no terceiro, que é o primeiro tomo das Bruxas, do Ventre à Vida. Vale a pena acompanhar os lados, que é um trabalho encabeçado pelas grandes poetas, Marta Cortesão e Patrícia Cacau, vale a pena acompanhar. Tem um blog Seminário Conexões, que reúne várias escritoras, blog que é administrado pela Marta Cortesão, e tem textos maravilhosos, vale a pena entrar lá e conhecer o blog Seminário Conexões. Viu? Acompanha essas mulheres, fazem um trabalho maravilhoso. Tem a Carol Tomás, faz um trabalho maravilhoso nas vozes delas, que estão sempre recebendo entrevistas aqui no Instagram, mulheres, escritoras, de todas as áreas, mulheres que fazem um trabalho maravilhosa de divulgação. Tem o Grupo Mulherio das Letras, enfim, vale a pena conhecer, viu? Aliás, eu recebi agora, no final da tarde, o edital que saiu, a minha amiga Luciane Faré me mandou, do Mulherio de Letras do Ceará. Eles estão para lançar uma coletânea, até marquei aqui,
deixa eu ver aqui, se eu não passei. A primeira coletânea Mulherida do Ceará, Mulheres, Bela e Poesia. A inscrição está aberta de 5 de maio até 15 de junho. Você que nasceu no Ceará ou reside no Ceará, você pode participar, lá tem o edital, pode entrar tem o perfil do Instagram do Mulherida do Ceará, ou se quiser fala comigo que eu recebi o edital e mando para você como é que funciona. Vale a pena, um trabalho muito sério, liderado pela grande Patrícia Cacau. Então, ó, fique de olho, muito bacana, viu? E quero lembrar também que essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram e vai também para o canal do YouTube, Mulheres, Toque Tabacaria Essas Mulheres, da quinta-feira, 10 da manhã, já vai estar lá. Convido vocês a entrar no canal, derem participar, se inscrever. É um canal que eu ainda estou montando, era até para abrir mais esse ano, mas eu fiquei com problema de saúde, que chegou quase toda a metade do ano aí, mas eu vou começar a fazer mais coisas nela lá no blog, lá no canal do YouTube, tá bem legal lá, estou baixando as lives que estão aqui, tá bem bacana, viu? Então entre lá. E quero falar também dessa camisa aqui, que a gente lançou, que é a camisa, ó, O Feminismo Liberta, do blog Tabacaria. A camisa que a gente lançou, muito bacana, R$ 29,90 mais o frete. Quem puder adquirir para ajudar o projeto, a gente agradece, certo? E eu quero falar que semana que vem a gente vai ter essas mulheres. Eu vou ter o prazer de receber aqui a minha querida amiga Cristiane Grando, uma grande poeta com vários livros publicados. Mais que isso, livros lançados em francês, espanhol, catalão, inglês e também guarani. Tem uma obra vasta, minha querida amiga Cristiane Grando. Ela é de Serquilha, não sei se você conhece, Paula, Serquilha em São Paulo. Não, não. Ali perto da região de Sorocaba, ali por ali. Ela nasceu ali e agora voltou a morar lá, já está um tempinho, lá no seu sítiozinho, na sua chácara lá. E é uma escritora maravilhosa, eu vou ter o prazer de recebê-la aqui. Ela estava aqui na live mais cedo aqui de Santa ainda. Ela é uma mulher fantástica, todo mundo vai gostar de conhecer, viu? Então, na próxima terça-feira, dia 23 de maio, às 19 horas, eu recebo Cristiane Grande. Está todo mundo convidado, viu, Paula? Você também, que vai ser uma live maravilhosa, viu? Paula, então eu quero fazer aqui mais uma pergunta, aquela pergunta do quadro final, que é o seguinte, Paula, é o quadro que eu chamo de batom no espelho, viu? É o seguinte, Paula, você com toda essa história maravilhosa, com todo esse livro, com o seu trabalho maravilhoso em prol das mulheres, do feminismo, eu quero ver você se imagina no quarto, no espelho, você vai deixar uma mensagem de batom nesse espelho. O que é mensagem, crítica, o que você quiser falar, quer dirigir para uma pessoa, o que você quer fazer? O que você quer ser escrito nesse espelho, nesse quarto dessas mulheres? Que mensagem você diria? Qualquer coisa. O que você deixaria escrito com batom ali? Pode escolher até a cor do batom. Vermelho, né? Ah, legal. Nossa, que difícil. Ainda mais para uma escritora, eu escreveria um texto inteiro. Mas eu acho que tem uma frase que ficou na minha cabeça hoje, né, o dia inteiro, que a vida é mágica. E nós somos as bruxas. A vida Pronto. é mágica e nós somos bruxas. Que E lindo, nós Paulo. somos. Que lindo, adorei. Adorei, que lindo. Nossa, que lindo. Que lindo. Paulo, eu quero agradecer a todo mundo que estava nessa live, que esteve aqui presente. A quem vai assistir depois, viu? Porque sempre tem um público que assiste depois, viu, Paulo? Que assiste depois a live. É muito legal isso, dá sempre o retorno. E sigam a Paula para ver o trabalho lindo que ela faz. Procurem conhecer os livros da Paula, porque é isso que você viu hoje. É fantástico. É uma experiência inesquecível e enriquecedora, viu? A nossa Thelma fala aqui, grande Thelma. Concordo com você, viu, Thelma? Então, siga a Paula, viu? Quero agradecer a todo mundo que está aqui. E que está me conhecendo hoje, não me conhecia, se quiser me seguir aqui nas redes sociais, para mim vai ser um prazer tê-los aqui acompanhando o meu trabalho aqui nas redes sociais, viu? Vou adorar. Paula, eu quero agradecer a sua presença. Aprendi muito com você, foi uma live maravilhosa. Foi lindo, Nem viu? trouxe meu vinho, gente. Você está tomando vinho? Eu não tô? Oh, meu Deus. Sempre tem um vinhozinho aqui para acompanhar, para brindar você, Paula. Obrigada, brindar a nossa homenageada do dia, Madri Eunice, viu?
E eu quero aproveitar aqui também para fazer uma homenagem rápida, que na semana passada eu não tive lá por causa do problema de saúde, mas e aconteceu da morte da Rita Lee, que foi uma mulher extraordinária, né, Paula? Uma mulher que desafiou Rainha. o patriarcado, uma mulher incrível, fez ditadura, uma mulher espetacular, arrebentou portas mesmo, né? Botou o pé na porta, fantástica. Eu ainda vou falar dela aqui no quadro ao Vossas Vezes que ela merece, mas eu queria deixar essa menção à Rita Lee, já que eu não pude fazer semana passada, que foi o dia que eu faço é terça, no dia exatamente que ela morreu. Mas eu queria deixar essa mensagem, esse brinde à Rita Lee, porque foi uma mulher extraordinária, viu? Foi E uma bruxona, uma feiticeira. uma bruxona mesmo, viu? Com canções Fez maravilhosas. mágica na vida, transformou tudo. Ela transformou tudo, do ponto de vista da mulher, de relacionamento, de enfrentando os homens numa seara tão masculina como era o rock. Primeira mulher falando do sexo das músicas, do ponto de vista da mulher, né? Isso aqui é importante. Então, fantástico, assim, fantástico, fantástico. Então, um brinde à Rita Lee. A Dima Barroso falou aqui, boa noite, obrigada. A gente agradece, Dima Barroso. A Poli falou que o tempo passou tão rápido. Que bom, Poli, a live foi boa. A Paula é fantástica. A Paula é maravilhosa. A Thelma falou aqui, gente, muito beijo para vocês. Para você também, Thelma, você é fantástica. Deu boa noite aqui a Paula, tal. Então, ó, boa noite, o brinde a todos vocês que chegam para a live. Você, Paula, a nossa madrinha Nilce, a Rita Lee. E até semana que vem. Obrigado por tudo, Paula. Você foi sensacional. Eu aprendi muito com você. Obrigada. Um beijo para todo mundo. E um brinde. Para todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima semana que vem. Tchau.